saudade mede, enfim, gente. Na semana passada eu fiz uma live sobre ciúmes, mas a live ficou completamente travada. E eu fiz um painel de perguntas aqui para o pessoal do Instagram, porque algumas pessoas solicitaram que eu refizesse a live já que ela estava travada demais, né? Então hoje a gente vai falar novamente sobre ciúmes. Eu queria só que vocês me dessem um ok, Vânia, a gente está te escutando bem, porque da última vez não estavam. E aí a gente teve sérios problemas, por isso que eu estou refazendo essa live. A Pan entrou também, Lívia. Estão me escutando? Esse Edu me deu um ok, é de ok, estamos escutando bem você? Porque eu não quero que ok. Guedes dando um ok aqui. Todos prontos para a gente poder falar de ciúme? Oi, Ludmilla, sejam todos muito bem-vindos. Gente, vamos lá? Vamos ao que interessa? Então, vamos falar de ciúmes. Posso começar? Tá todo mundo preparado? Assim, como tudo no comportamento humano, né? Sempre há uma explicação para as nossas atitudes, né? Às vezes o meu cliente chega aqui e fala assim, nossa, eu não sei por que eu sou assim. Estou aqui em do Eliseu, ei, sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei porque eu acho dessa maneira, Vânia, acho que eu já nasci assim, né? A gente vai se transformando até chegar. Oi, Cris, Letícia, sejam todos muito bem-vindos. Wendel, beijos. Até chegar no ponto em que a gente chega, né? A melhor psicóloga. Ele é suspeito, gente, é meu amigo, não vale. Então, a gente precisa entender a origem dos nossos comportamentos, sempre. Inclusive do ciúme, com o ciúme não é diferente. Por que a gente precisa entender a origem dos nossos comportamentos? Tem uma frase clássica, Lívia, Dai, Jess, sejam bem-vindos, que diz assim, enquanto você não dominar aquilo que é inconsciente, entender, compreender aquilo que é inconsciente, né, ele vai influenciar a sua vida e você vai achar que é o destino, né? Então, uma das metas da terapia, por exemplo, da psicoterapia, super top das tops, beijos, Késia, beijos, é você racionalizar o seu emocional, né? Ter aqueles insights, aquelas percepções, transformar em consciência aquilo que é inconsciente, trazer para a consciência aquilo que é inconsciente. Quando eu consigo entender o meu comportamento, eu consigo operar o meu comportamento. Enquanto eu não consigo entender como eu vou operar, como eu vou dominar alguma coisa que eu não sei o que é, né? Se eu não sei qual é o meu problema, como eu vou saber lidar com o meu problema? É melhor mesmo, ansiosa por essa semana que vem. Beijos, Pan! Então, qual é a origem do comportamento de ciúmes, né? Não a origem especificamente na sua vida, nos nossos ancestrais, né? Por que nós sentimos ciúmes, Vânia? Porque lá na pré-história, né? Os nossos ancestrais, manda um beijo pra galera de Belém, sou seu fã, beijos. Lá na pré-história, a gente não tinha teste de DNA como a gente tem hoje, não é verdade? Então, como é que o cara ia saber a sua paternidade, que aquela prole era realmente deles, né? Ter certeza da sua paternidade. Não tinha como, ele ia sair pra caça, né? E aí quando voltasse, né? E se demorasse muito, aquela mulher estivesse grávida, de quem é aquele filho? É meu mesmo, não? E aí começa a surgir o comportamento de ciúme, como algo mais intimidatório, né? Qual é o objetivo do ciúme? Intimidar, controlar. E funcionou. Funcionou entre aspas, me entenda. Por quê, Vânia? Porque perdura até hoje. Até os dias de hoje, a gente tem muitas manifestações de ciúme nos relacionamentos, né? O que a gente precisa entender? Que esse controle, ele não é eficaz. Por quê, Vânia? Quantas pessoas, quantos relacionamentos vocês conhecem que a pessoa estabeleceu todos os tipos de controles imagináveis e não funcionou, porque se a pessoa quiser ser fiel ou infiel, se ela quiser ser leal ou desleal, respeitosa ou desrespeitosa, ela vai ser independente do seu controle. Adoraria continuar pastor de serviço, sem problema, entenda, assiste a gravação depois, tá, Cris? Então, não é o seu controle que vai fazer a pessoa fazer ou deixar de fazer aquilo que você deseja. O que faz a pessoa ser fiel, ser leal, ser respeitadora, ter valor de relacionamento, Vânia? Isso é escolha.
Então, se você não quer ter problemas, né, na sua relação, se você não quer precisar controlar o outro, porque ninguém merece isso, né, gente? Isso aí é o fim para a saúde mental e emocional de alguém. Escolha alguém que tenha valor de relacionamento, né? Escolha alguém que tenha valor, lealdade, fidelidade, respeito, né? Então, não adianta você tentar intimidar, controlar com seu ciúme. O que adianta é você realmente escolher alguém que tenha compatibilidade de valores com os seus. Valores que vão sustentar essa lealdade que você tanto deseja, certo? Primeiro ponto da nossa live já foi. Quando estou no relacionamento, eu gosto quando minha parceira sente ciúmes. Isso é bom, doutora? Eu tenho certeza que não é aquele ciúme doentio, né? Controlador, desrespeitoso, que infringe regras, né? Que onde vocês combinam, ó, sei lá, não podemos ver as mensagens de celular um do outro, a pessoa vai lá e desrespeita as regras que vocês mesmos estabelecem, né? É aquele ciúme que não é aversivo, não é desrespeitoso, não é isso, Sanches? Eu acho que é esse ciúme que você está querendo se referir, né? Bom, gente, então a primeira coisa, só para ratificar aqui, só para a gente fazer uma leve revisão, o ciúme é um comportamento dos nossos ancestrais que surge com uma necessidade de controle, né? Se sustenta? Não é esse controle que faz a pessoa ser leal ou desleal, né? Fiel ou infiel, respeitosa ou desrespeitosa. Oi, Liz! Beijos, Leide, enfim. O que faz a pessoa manter esse valor é o valor dela, é a escolha dela. O ciúme pode se dizer que é uma forma de não ter confiança no parceiro? Eu costumo dizer que o ciúme pode não só não ser uma confiança no parceiro, tá? Pode ser uma falta de confiança em você mesmo. E aí a gente vai para uma outra coisa muito importante. Existe ciúme saudável? Né? Porque o ciúme ele já tá tão. A palavra já foi usada de maneira tão disfuncional, a gente já associou tanto a emoções disfuncionais que a gente não consegue imaginar que possa existir um ciúme saudável, né? O ciúme está mais para uma prova de amor ou uma insegurança? Vou responder agora, gente. Assim, a pergunta que a pessoa fez, que tem a ver com o que eu vou falar agora, que é a autoestima, o ciúme pode dizer que é uma forma de não ter confiança no parceiro? Com certeza. Um dos motivos, não existe uma origem universal para o ciúme, tá bom? Fora essa que eu falei dos nossos ancestrais, que é a origem maior, né? Agora, bora para a subjetividade. O que acontece em cada casal que pode fazer com que as pessoas sintam mais ciúmes ou menos ciúmes? Falta de confiança? Com certeza. Né? Imagina, por exemplo, que na minha relação, o meu parceiro ou a minha parceira, sei lá, foi infiel, mentiu, foi desleal. A minha insegurança vai estar ali. E eu preciso, se eu quero dar continuidade naquela relação, eu preciso trabalhar a minha insegurança. Então, pode ser, sim, uma insegurança no parceiro. Mas não é só isso. Pode ser, por exemplo, uma insegurança em você mesmo. Imagina uma pessoa que tem uma autoestima fragilizada. Ela não acha que ela é boa o suficiente, né? Ela não acha que ela é interessante o suficiente. Ela não acha que as pessoas vão admirá-la, vão gostar do que ela é, né? Se eu não gosto de quem eu sou, se eu não gosto do que eu sou, como é que eu vou achar que as pessoas vão gostar daquilo que eu sou? Então, como eu não tenho uma segurança em mim mesmo, eu vou projetar. Eu vou achar que o outro pensa, sente, se comporta da mesma maneira que eu. Se eu não gosto de mim, certamente o outro não gosta. Então, eu vou fazer de tudo para poder controlar isso, né? Para poder mantê-lo nessa relação. E aí eu vou pro ciúme de controle, né? E vou pro comportamento, perdão, de controle, que é o ciúme para poder manter aquela pessoa. Visto que eu não sou boa o suficiente, ela escolheu estar comigo, eu preciso sustentá-la de todas as maneiras possíveis. E aí eu vou pro controle. Só que esse controle, como eu disse anteriormente, ele não é eficaz, não é aquilo que sustenta o comportamento funcional do outro, é a escolha dele. E aí você só sufoca, você só desgasta o outro emocionalmente e você se desgasta emocionalmente. Ciúmes e insegurança é a mesma coisa? Eu acho que isso que eu tô falando responde um pouco a sua pergunta. Se você não tiver confiança em si, se você não tiver confiança no outro, você pode sim manifestar comportamentos ciumentos. Isso é uma regra? Absolutamente não. A Vânia, eu me identifico com isso, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma autoestima baixa. E aí, como é que a gente faz, né?
Antes de falar como é que a gente faz, que eu acho que é uma resposta muito importante, deixa eu beber uma água. Existem outras formas, outras origens pro ciúme também. Vou dar um outro exemplo, tá? Imagina que você cresceu numa família onde você viu, sei lá, a mãe trair o pai chegar com marcas de batom na roupa, né? Imagina que referência de relacionamento você vai ter. As grandes referências da sua vida, seu pai e mãe, foram exemplos de infidelidade, de deslealdade, de desrespeito, né? Quebras de valores familiares. Você fica descrente na relação a dois, né? Então você pensa, ai meu Deus, relacionamento não funciona. Homem fiel não existe. Mulher leal? Nunca vi. Casamento não presta, eu nunca vou casar. Aí você começa a criar essas crenças, né? Não é porque o relacionamento dos seus pais não foi bem sucedido que o seu não será. Ok. Ah, Vânia, outra origem para o ciúme. Gente, eu já falei de autoestima fragilizada, eu já falei de referências dos pais, de relacionamentos dos pais disfuncionais. Já falei do teu relacionamento, né? Se você teve um processo de infidelidade na sua própria relação a dois, isso pode gerar ciúme, sim. E agora eu vou falar de outro exemplo. Se todos os relacionamentos que você teve anteriormente não foram bem sucedidos, você não teve sorte no amor, né? Você fica descrente na relação. E aí você começa também a achar que eu preciso controlar, eu preciso ser ciumenta para poder manter esse domínio aqui e não terminar a minha relação como das situações anteriores, tá bom? Então, dei vários exemplos aqui para vocês. A gente está falando de origens de ciúme, tá bom? Recapitulando, os nossos ancestrais não conseguiam ter controle da sua prole, manifestavam comportamentos de ciúme, a gente traz eles até hoje. Origens do ciúme, de maneira mais subjetiva, não tem uma origem universal, pode ser várias. Os meus pais não tiveram um relacionamento bem sucedido, tenho medo do meu ser assim, tenho ciúme, controlo. Meus relacionamentos anteriores não foram legais, passei por um processo de fidelidade na minha própria relação, tenho uma autoestima fragilizada. Então, esses exemplos todos podem ser exemplos que podem originar o ciúme em você. Para você que tem uma autoestima fragilizada, tá bom? Vânia, o que a gente faz? Primeiro, racionalize essa questão, porque assim, são 7 bilhões de pessoas no mundo. Por que em meio a 7 bilhões de pessoas no mundo, essa pessoa que está do seu lado escolheu justamente você? Alguma coisa interessante você tem. Todos nós temos coisas interessantes. Oi, Tina, seja bem-vinda. Aliás, Ló, Valéria, tô assinando para todo mundo, tá? Todos nós temos coisas extremamente interessantes e todos nós temos pontos a serem trabalhados. Então, em vez de você ficar olhando para suas disfuncionalidades, suas fragilidades, né? Olhe para as coisas boas que você tem. Olhe para os pontos fracos, claro, com o objetivo de fazer um planejamento estratégico, mudar, melhorar e crescer. Mas lembre-se das qualidades que você tem. Oi, Beres, seja bem-vinda. Né? O que é uma autoestima elevada? Uma pessoa que ela é desprovida de defeitos? Claro que não. Né? Uma pessoa que tem uma autoestima elevada é aquela pessoa que ela olha para os defeitos e pensa, isso aqui não tá legal, mas o conjunto é bom. E os pontos que não estão legais, eu vou tentar trabalhar, tá bom? Então essa é uma dica para você que tem uma autoestima fragilizada e isso acaba te fazendo uma pessoa insegura e manifestando comportamentos de ciúme, tá bom? Gente, outra coisa importante. Como a gente faz escolhas, Vânia? Você falou assim, então o ciúme não ajuda em nada, não controla em nada. O que controla? Escolher pessoas que tenham valores relacionais. Fidelidade, respeito. Valores de relacionamento, de construção. Agora, vamos lá. E como é que a gente faz essa escolha de valores? Hoje eu fiz um post lindo e maravilhoso de como você avaliar os seus valores e os valores da pessoa que está ao seu lado. Perdão. E aí, considere esses valores. Construção, crescimento contínuo, capacidade de mudança. Se a pessoa tiver esses valores, que são valores muito relacionais, se ela estiver disposta a construir uma história com você, se ela estiver disposta a te respeitar, se ela tiver reciprocidade, se ela tiver crescimento, se ela tiver vontade, desejo de construir uma relação, né, você pode superar
o ciúme, né? Essa pessoa pode superar o ciúme se você tiver uma boa capacidade também de se perceber e fazer o outro se perceber. Então, selecione pessoas que tenham valores relacionais, né? Isso com certeza vai te ajudar a transpor esses dilemas relacionados aos ciúmes, tá bom? E Vânia, e se mesmo a gente tendo entendido a origem do nosso problema, foi por causa do nosso histórico relacional, foi porque lá no passado a gente teve muitas dificuldades na nossa relação, mas mesmo assim isso não está sendo suficiente, e a gente não está conseguindo transpor essas crises por conta dos ciúmes, aí eu recomendo fortemente que você faça terapia de casal, psicoterapia de casal, tá? As pessoas às vezes não sabem a diferença de terapia. Terapia, existem vários tipos de terapia. Existe a psicologia, existe a terapia holística, né? Existem outros tipos de terapia. Psicoterapia é aquela terapia da psicologia, tá? Se você não consegue transpor isso sozinho, se você já entendeu, caramba, eu sou insegura porque eu tenho uma baixa autoestima, ou então eu sou insegura, eu sou ciumento porque no passado eu traí muito e eu tenho medo que a pessoa faça o mesmo comigo, né? Oi, Mirella, beijos. Eu sou inseguro porque o meu pai traiu muito minha mãe foi geral com meu pai. Eu já entendi o porquê eu sou assim, mas eu não consigo trabalhar essa questão sozinho. Não, então procure a ajuda de um profissional. Na psicoterapia, a gente vai te ajudar a fazer controle de pensamento. E eu vou te dar umas dicas aqui de como você pode fazer isso, tá bom? Sem psicoterapia, tá? Deixa eu ver aqui. Outra coisa muito importante. O que é que falta quando eu tenho um comportamento de ciúme? Falta confiança. E o que é confiança, Vânia? É uma escolha, né? Evanilze, beijos. Infelizmente, nem todo parceiro aceita fazer terapia. É verdade, né? Mas olha, deixa eu falar uma coisa pra você. O meu marido nunca fez terapia. A gente tem 13 anos de relacionamento, né? E eu sei as maneiras estratégicas de chegar até ele, entende? E ele também, não é porque eu sou psicóloga que eu tenho que saber as maneiras estratégicas, né? Mas ele também sabe as maneiras estratégicas de conversar comigo, né? Me ensinar alguma coisa. Eu sei como ser didática. A gente vai conhecendo o nosso parceiro pouco a pouco, né? Se eu chegar pressionando, você tem que ir pra terapia. Ele tem uma autenticidade, ele tem uma vontade, ele tem uma liberdade de ser quem ele quer ser, né? E fazer o que ele quiser fazer. Mas, no meu relacionamento, tá? Se eu chegar de uma maneira didática e com argumentos convincentes, da mesma forma ele comigo, a gente se abre pro diálogo, pro discurso, pra educação. Então, tente descobrir, assim, entender como é que é o funcionamento do seu parceiro, né? Como é que você consegue educá-lo nesse processo de fazê-lo se perceber e tentar mudar para a relação a dois? Porque, olha, gente, agora, Vânia, eu tento de tudo. Eu já conversei, a gente já brigou, a gente já chorou, a gente já conversou, ele já reconheceu, ela já reconheceu, mas não tem um esforço para mudança, né? Aí a gente tem um grande problema. Porque a gente perde nessa situação a maior qualidade da relação a dois funcional, que é a capacidade de mudança. Né? Essa história de, oi Henry, olha só, gente, Henry é meu personal, né? Entrou aí depois de ter detonado nessa aula, tô aqui quebrada, aprende também comigo. Então, se a pessoa não estiver disposta a mudar, a ser transformada, a gente tem um grande problema. Porque para o relacionamento ser bem sucedido, ele tem que ter crescimento. Para o relacionamento ter crescimento, ele tem que ter mudança. Esse papo de, eu sou assim, você me conheceu desse jeito, vou morrer assim, isso não se sustenta. Em relação nenhuma. Então, grande profissional essa, eu recomendo. Ei! Então, gente, se a pessoa não estiver disposta a mudar, aí a gente tem um grande dilema. Aí você tem que saber se você está disposta a estar ou não nessa relação, sabe? Vamos voltar para a confiança? Confiança é aceitação incondicional, até que me prove o contrário. Ou seja, gente, confiança é uma escolha. Você não consegue controlar a outra pessoa, né? Nesse exato momento, sei lá, meu marido está na aula dele lá de jiu-jitsu. E eu posso pensar, será que ele está mesmo na aula?
Será que ele sabe que eu tô fazendo essa live aqui na minha clínica, né? E aí, de repente, ele tá lá em casa e levou alguém. Acho que vou aparecer de surpresa. Acho que vou dar fazer uma ligação. E aí começam as ideias. Essas ideias todas eu já ouvi aqui nesse mesmo lugar que vocês estão vendo essa live, aqui nessa clínica, né? As pessoas começam a elaborar possibilidades dentro da sua própria cabeça. Na terapia, eu sempre falo para os meus clientes, a gente não trabalha com conjecturas, a gente só trabalha com fatos. Entende? Então, enquanto eu não tiver certeza que a pessoa está, sei lá, como amante num motel ou então na minha casa, mentindo, me enganando, eu não penso sobre isso. Eu escolho acreditar no outro, tá bom? Ah, Vânia, mas e aí se eu for a pessoa mais enganada da minha cidade? Você vai descobrir. Sério, eu vou te falar, esse é um dado empírico baseado nas minhas sessões. A verdade sempre vem à tona. Isso não é um ditado popular. Isso é um dado empírico, né? Ela demora às vezes, mas ela sempre vem à tona. E se você descobrir depois, você vai ter tido, durante todo esse processo de confiança, saúde emocional. Porque não tem nada pior do que você acabar com a sua saúde mental e emocional, com o seu equilíbrio mental e emocional, vivendo aqui o momento presente, mas pensando: será que a pessoa tá falando a verdade? Será que ela não tá mentindo? Vou ligar pra ela, vou aparecer de surpresa. Quem é aquela pessoa? Porque, sabe, o tempo todo você saiu desse momento de aproveitar a tua vida, o teu momento presente, pra ficar conjecturando. Isso não é vida, gente. Não é saúde emocional. Bora lá? Boa noite. O meu caso foi que eu descobri uma traição do meu esposo e agora ele está hiper mega inseguro, só brigas. E você escolheu estar nessa relação mesmo depois desse processo de infidelidade? Não estou falando que isso é um problema, tá? Eu já vi, inclusive, relacionamentos. Uma vez me perguntaram, Vânia, é possível a gente restaurar a relação depois de um processo de infidelidade? Com certeza. Já vi relacionamentos ficarem melhores do que já eram, mesmo depois de um processo de infidelidade. Desde que os dois estejam dispostos a construir e reconstruir. A pessoa que foi traída vai ter que resgatar a autoestima, vai ter que resgatar a confiança, e a pessoa que traiu, ela vai ter que sustentar o valor da fidelidade. Então, assim, Vânia, ok, vamos dar mais uma chance pra gente. Ok, mas vamos dar uma chance da maneira correta, reconstruindo como devem reconstruir, tá bom? Verdade, somos massacrados por ter confiado tanto, Vânia. Olha, não sei, eu acho que sempre vale a pena a gente fazer aquilo que é correto, entende? Mesmo que a pessoa não responda bem aquilo que eu faço. O problema é dela. Além da semeadura, é pra ela também. Sabe aquela coisa de você colher os frutos daquilo que você plantou? Né? A confiança, ela te dá saúde mental, né? Ela te dá tranquilidade. E aí, claro, se você descobrir, aí você escolhe o que você vai fazer com essa verdade dolorosa que você descobrir. Estamos separados, estamos tentando a volta, mas aí está muito difícil, eu imagino. Não é fácil, né? Em momento algum, eu falo isso para os meus. Aliás, eu digo assim: existe um caminho, ele é trabalhoso, mas é possível, né? É possível. Então, confiança, já falamos sobre isso, aceitação incondicional, até que me prove o contrário. A desconfiança é horrível, concordo, Débora. Vânia, ok, eu sou super desconfiada, eu sou ciumenta, insegura, tenho uma autoestima baixa, passei por relacionamentos muito difíceis, meu pai traiu minha mãe traiu meu pai, já fui traída nessa relação, já traí, enfim, passei por todas as situações. Como eu faço para poder transpor isso, tá? Bom, Vânia, fui traída e sabemos que não é fácil, mas decide me amar mais e cuide um pouco mais de mim. Decidi me amar mais, muito bem, sempre. É muito possível, é verdade, Pan. Gente, assim, a gente tem que se amar sempre. Estando numa relação, não estando na relação, né? Você tem que. Você é o primeiro plano da sua vida, tá bom? Muito pelo contrário. Quando você coloca o outro como primeiro plano da sua vida, né? Você passa uma mensagem para a outra parte muito ruim, né? Você passa a assim, deixa eu ver como eu explico isso para vocês, para que vocês não entendam de maneira errada. No reino animal, bora pensar no reino animal. Como é que o macho
conquista a fêmea, né? Os machos vão pro embate, mostram todas as suas penas, o pavão mostra todas as suas penas, tem sempre o frio na barriga. Esse frio na barriga, ele tem que sempre estar na relação. Quando se perde frio na barriga, né? Essa coisa de não me amar, eu te amo mais do que a mim mesmo, você tira o frio na barriga. Você coloca o outro numa zona de muito conforto e segurança. Não que tenha que ter desconforto e insegurança, mas a tua autoestima, a tua falta de amor próprio, coloca o outro, obviamente, numa zona de conforto, porque não tem mais aquela coisa de querer te conquistar, né? De querer lutar para poder construir uma história contigo. Então, o amor próprio ele tem que estar sempre ali. É aquela sensação do eu te amo muito, mas eu me amo muito mais. Ou seja, eu te amo muito, mas não desrespeite os meus valores. Eu não aceito isso. E você não precisa ameaçar, sabe? Cuidado, se não me quer, tem quem queira. Não faça isso. Isso é desrespeitoso. Mas tem uma postura correta, uma postura reta, né? Tenha congruência com seus valores. Viva aquilo que você prega. Essa é a melhor maneira de você comunicar ao outro que você é uma pessoa que tem bons valores, que você sustenta os seus valores e que você ama muito o outro, mas você se ama muito mais. Isso gera uma dependência emocional, o que é extremamente ruim para a relação, né? Muito inteligente essa menina. Essa menina é extremamente inteligente, sabe por quê? Porque essa menina é minha prima. Beijo, Su! Me sinto outra pessoa depois que comecei a seguir você. Ai, gente, olha, sem palavras para vocês. Isso aí é missão de vida mesmo, sabe? Quando a gente. Ai, eu adoro esses depoimentos, tá? Quando vocês tiverem esses depoimentos, mandem, por favor, para mim, inbox. Eu printo, eu deixo salvo. Isso me motiva muito a continuar esse trabalho aqui. Nathalie, Jéssica, Su, beijos. Agora vamos para a dica final. Ó, se tiver pergunta, por favor, deixar aqui, tá? Vamos para a dica final. Vânia, tudo bem, sou essa pessoa super insegura. E agora, o que eu faço? Bom, a gente tem que tentar se curar, né? Se você não consegue fazer isso sozinho, obviamente, eu sou psicóloga, eu sou suspeita, eu vou te falar para fazer psicoterapia, claro. Mas algumas dicas são fundamentais. Primeira dica: converse com sua amiga sensata. Converse com seu amigo sensato. Dentro de você existe uma parte super insensata, que é aquela dos pensamentos disfuncionais, que fica o tempo todo nessa desconfiança, né? A pessoa tá mentindo. Ai, o tom de voz dela tá estranho. Por que não deixou eu ver o celular? Será que tá mesmo sozinho? Ou será que tem alguém? E aquela pessoa é amiga mesmo? Converse com sua amiga sensata. Você é maravilhosa, manda o seu trabalho. Larissa, sua linda. Beijos. Então, converse com sua amiga sensata. Olhe para você mesmo e fale assim: eu não vou olhar para conjecturas, possibilidades. Eu só vou olhar para fatos. Enquanto eu não tiver certeza se a pessoa é amiga, se é amante, eu não vou ficar pensando sobre isso. Eu só quero trabalhar com fatos. Na terapia, a gente só trabalha com fatos. Então, racionalize o teu emocional. Ou seja, questione o seu próprio pensamento. Será que a pessoa está lá? Bom, se ela falou que está, eu vou escolher acreditar. Eu vou viver a minha vida com saúde emocional. Vou viver, tá bom? Racionalizou? Primeira dica, racionalizou. Segunda dica, bloqueou o pensamento disfuncional. Por exemplo, ok insegurança, ok medo, ok ciúme, ok raiva, eu não vou olhar para você. Ok trauma, ok passado, eu não vou olhar para você, pode passar. Ocupe a sua mente com outra variável. Vá ler um livro, vá assistir uma série, vá assistir um vídeo no YouTube, vá assistir uma live dessa psicóloga aqui falando sobre ciúmes. Enfim, faça qualquer outra coisa que ocupe a sua mente. Por quê, Vânia? Porque nós não conseguimos pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. As pessoas falam errado. A mulher consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Isso é fundamental, verdade, Ana Carla? Ninguém consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Isso é contracientífico. A gente consegue alternar rapidamente vários pensamentos. Então, se você tiver com um pensamento muito nebuloso aqui, vá fazer outra coisa. Então, racionalizou, questionou, falou com seu amigo sensato, amiga sensata. 2, bloqueou o pensamento. Bloqueou o pensamento, eleva a tua frequência vibracional. Todas as nossas emoções, alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, têm frequências vibracionais.
A alegria tem uma frequência altíssima. A tristeza, a raiva, baixíssimo. Então, quando você fica aqui nessa frequência, você fica mal. Sim, bloquear é tudo. Arrasou, Pamela. É isso aí. É tudo. Quando você tá triste, a sua frequência tá aqui embaixo. Como é que eu faço para poder elevar minha frequência? Ou eu faço alguma coisa que eu gosto muito, por exemplo, eu vou tomar um café, né? Eu vou assistir esse vídeo, esse devocional aqui, que toda vez me dá uma palavra diferenciada. Ou eu posso pensar numa coisa que eu vou fazer que me dá muito prazer, sei lá, uma viagem que eu vou fazer. Pronto, elevou a tua frequência, elevou a tua emoção, você já se sente bem. Gada, meu amor, beijos. Então, 3 dicas eu vou repetir. Racionalize, questione, converse com seu amigo sensato. 2, bloqueie o seu pensamento. 3, eleva a tua frequência vibracional. Fica feliz. E 4, essa dica funcionou muito com uma cliente minha, que ela é extremamente ciumenta. Escutem, ela é maravilhosa. 4ª dica, fale alto seus pensamentos disfuncionais e ache graça de você mesma. Tá bom? Vou falar para vocês como era o pensamento dessa minha cliente. Ela começou a falar alto. Ela pensava assim: meu marido é um piloto de avião. Neste exato momento, ele está em um voo, portanto, não pode atender minha ligação. Mesmo assim, insisto em ligar. E quando ele não me atende, acho que ele está com um amante no motel. E ela começava a achar graça dela mesma, porque ela tinha certeza que ele estava viajando. E ela falava assim: nossa, Vânia, que louca, né? Eu falei, o nome disso é delírio. Quando você desvirtua a realidade. Ou seja, gente, quando você fala alto aquilo que você pensa, você se diverte com você mesma. Faça isso. Eu tenho certeza absoluta que você vai começar a questionar muito mais o que você pensa. Ser mais racional do que emocional. Então, depois que você perceber que o seu pensamento não faz o menor sentido, por favor, faça o grande favor de bloqueá-lo. Agora aqui a gente tem algumas observações. Já tive depressão ao me separar e ficar com 2 filhos, mas graças a Deus consegui superar. Muito bem, Ana Carla. Maravilhosa. Queria ter assistido essa live antes do término do meu relacionamento. Adri, deixa eu te falar uma coisa. Você é nova, né? Olha, imagina que você vai viver até uns 90 anos. Digamos que você tenha, sei lá, 35 anos, né? De 35 para 45. De 40 para 90, 50. Você ainda tem 55 anos de vida pela frente. Você tem para viver mais do que você já viveu. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Você não conheceu todas as pessoas, né? Então, e quem te garante que você não vai conhecer uma pessoa maravilhosa, que vai ter super maturidade e entendimento para poder construir tudo isso que eu tô te falando aqui, entende? Você é nova, tô vendo aqui pela sua foto. Então, esse relacionamento terminou, mas te ensinou muitas coisas. Então, coisas para você colocar em prática na tua próxima relação, seja com essa própria pessoa ou com qualquer outra. O mais importante é, não permita que isso se transforme em um trauma na sua vida. Quando a gente aprende sobre trauma na psicologia, a gente aprende nesses termos. Não permita que nada se transforme em um trauma na sua vida. Ou seja, você permite que o trauma exista. Não se traumatize porque seu relacionamento não deu certo, né? Porque você traiu, porque você foi traído, porque seus pais foram desleais uns com os outros, porque você, sei lá, passou por muita situação de bullying, exclusão, vexatória, tem uma autoestima baixa e é descrente em você. Não aceite isso. Você vem ser humano para cá, para a Terra, para aprender a ser humano. Então, você pega tudo isso que você está aprendendo aqui e muitas outras milhares de coisas boas que a gente tem para aprender nesse mundo e coloca em prática. Eu tenho certeza que você vai ter excelentes resultados. A lei da semeadura, ela também é para as coisas boas, é para as coisas ruins, a gente colhe aquilo que planta, mas é para as coisas boas também. Se você plantar coisas boas, ou seja, se você pegar tudo isso, colocar em prática, né, e executar, eu tenho certeza que você vai ter excelentes resultados. Eu aprendi muito contigo quando era solteira. Ai, gente, é uma amiga minha. E trouxe bastante aprendizado quando você conversava comigo. Até hoje falo que nossos pensamentos revelam o que a gente crê. E por isso que até hoje eu busco pensar bem.
linda, amiga querida, Jéssica. Fico muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessas dicas. Vai ficar gravada aqui essa live. Revejam. Eu tenho certeza que é muito importante a gente estudar isso aqui, sabe? Não é só uma live para eu assistir e que live legal. Não, é para eu aprender e mais do que isso, colocar em prática. Obrigada pelas palavras, você é maravilhosa. Beijos. Mua. E mudar, transformar a sua vida. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, temos live sobre relacionamento a dois. Pedido para vocês, deixem dicas de temas, tá bom? Hoje eu recebi uma dica de tema, falar sobre relação sexual na relação a dois. Pan, qual o próximo tema? Me deem sugestões, né? Me deem sugestões. Eu tenho umas sugestões aqui, já tenho um cronograma, mas seria bom as sugestões de vocês também, tá bom? Uma sugestão já tá aí, relação sexual na vida a dois. A gente pode falar de infidelidade, a gente pode falar de uma série de coisas. Escolham, deem as dicas. Obrigada, você realmente muda vidas. Ai, que lindo! Saudades, amiga, também. Beijos, obrigada, boa noite. Você é maravilhosa, vocês são maravilhosos. Beijos, até o nosso próximo encontro. Tchau!